Oi, gente. Hoje eu vim falar de um assunto bem polêmico, né? Que está acontecendo direto. Isso já acontece há muitos anos. Hoje, graças a Deus, nós temos a lei a nosso favor. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E para vocês que são jovens ou têm filhos que são jovens, eu acho que é um alerta para quem vive no mundo virtual. O que acontece? Aqui no Brasil, o pessoal chama muito de bagunceiro, né? Mas na verdade eles têm um nome. São chamados de troll. O que são os trolls? São pessoas que não existem. Elas simplesmente não existem. Elas fazem uma página falsa ou um fake, né? Pode ser um fake no Facebook. Cheguei a pegar fake no Orkut, no Octopus, pra você ver como é antigo isso no ICQ. Fake, tá? São pessoas fakes, que são pessoas que não têm nada a ver. Elas escrevem, deturpam, incitam o ódio. E essa incitação ao ódio gratuito, isso faz um problema sério, né? Porque a partir do momento que você incita o ódio, a violência em relação às outras pessoas, ou em relação a uma religião, ou em relação aos heterossexuais, aos homossexuais, a uma igreja determinada, aí ele sai daquele mundinho e vai atacar a pessoa que foi falar com ele. A partir do momento que ele ataca essa pessoa, ele começa não só a atacar a pessoa verbalmente, como se você vai conversar com ele rouba informações suas. Na verdade, ele é um grande hacker. Então, ele pode ser tanto a sua vizinha, você nunca vai imaginar, né? O síndico, que você também nunca vai imaginar, o porteiro, o cara que você coloca gasolina no posto, pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser uma dona de casa, né? Mãe de filhos, pode ser uma médica, pode ser um policial até, tá? E isso é muito grave. Eu tive dois casos sérios de troll na minha vida, né? Uma pessoa postou uma mentira no Facebook dizendo que eu tinha me matado, sendo que 2 meses antes já tinham posto que eu estava morta. Chegaram a colocar, a sorte que eu vi muito rápido, chegaram a colocar o cemitério que eu ia ser enterrada. E eu falei, gente, e eu sabia que era professor que escreveu isso. Eu consegui descobrir que era um professor do meu trabalho. A pessoa do meu trabalho. Quer dizer, não era uma pessoa leiga, não era uma pessoa ignorante, era uma pessoa que tinha família, tinha filhos, adultos já, mas a pessoa tava brincando, né? Tava brincando de matar os outros na internet. Só que ele esquece que primeiro, ele não tinha que se meter na minha vida. Segundo, ele não era uma pessoa muito íntima de mim, não. Você assim, um amigo íntimo fez uma brincadeira. Não, não era. A segunda pessoa era íntima, mas a primeira não era, não, tá? E foi muito chato isso, porque eu tive que ir no conselho de classe falar, olha só, eu não tô morta, tá? E eu tenho na família pessoas idosas que, se lerem isso, vão ter um piriquipaque. Eu tenho amigos meus que já são idosos, vão levar um susto. E até coloquei, o meu Facebook é de Harvard. Então, ele é muito velho. Meu Facebook é anterior ao Orkut. Mas vamos ao que interessa. Vem uma página do Chico Xavier, falando sobre Chico Xavier, as previsões, e aí comparando com Nostradamus. Foi até um relato do Chico e um documentário da Discovery Channel comparando com Nostradamus as coisas que o Chico Xavier tinha dito. E a Discovery Channel, então não é a History Channel, né? Não é pessoas leigas, né? Um repórter, um jornalista sensacionalista, idiota, que vai escrever uma besteira num canal de TV a cabo pago, né? E aí esse rapaz, ele simplesmente pegou esse trecho e colocou e explanou que realmente
as coisas que o Chico tinha dito há anos atrás realmente estão acontecendo. Porque ele colocou um prazo de 2019. Só que se a gente for calcular, nós já passamos de 2019, gente. Nós já passamos. Então, tudo que a gente está vivenciando hoje, essa violência gratuita, pai matando irmão, pai matando filho, irmão contra irmão, isso já acontece. E aí eu pedi desculpa, né, ao menino. Coloquei falando sobre os trolls. Eu já me informei no YouTube que o cara que me ofendeu é um troll, ele não existe, não tem rosto dele, não tem imagem dele, ele só tem 4 seguidores. Não importa esse número de seguidores, porque eu não tô na internet pra aparecer nem pra virar youtuber, tá? Não é essa a minha intenção, é passar a minha mensagem. Quantos vão ler? Isso não é problema, até porque minhas mensagens são longas e as pessoas não têm paciência para ler mensagens longas. Então, eu também não me importo se a pessoa vai querer ler ou não vai querer ler. O importante é eu passar a mensagem, né? O problema é comigo. Vamos lá. Esses trolls não existem. Para quem sabe, trolls são pessoas que não existem. Elas fazem uma página falsa e ficam incitando o ódio e a violência. Assediam as pessoas moralmente, xingam, ofendem, e quando você encontra essa pessoa na vida real, fora do computador, essas pessoas, você leva um susto, né? Porque você nunca vai imaginar que a caixa de supermercado é um troll. A menina tá lá no caixa do mercado, né? Você mal conhece, né? Você passa e ela é um troll e ela te ataca virtualmente. Ela pode ser o seu vizinho, atendente da padaria, farmacêutico, motorista de ônibus, bombeiro e até policiais. Já teve troll policial, cara. Absurdo isso, mas tá? E eu tô falando isso antes da lei. Mas até a lei existindo, porque existe uma lei, tá? Isso é contra, isso é assédio moral, bullying. E você falar mal de alguém é crime. Se falar mal de mim, eu posso processar porque eu tenho direito de imagem. Tá? Então, bonito, você vai tomar na torroba se você falar mal de mim na internet. Quer falar mal de mim? Toca a campainha e a gente vai conversar na delegacia. Alô? Bonito. Não pode, porque eu tenho direito de imagem. Eu tenho direito do que eu falo, tá? Então não pode. Tudo que eu falo, eu escrevo. Eu sou responsável. Então, se eu falar mal de vocês também podem me processar. Tá? É uma via de mão dupla, aliás. Qualquer um pode ser processado, tem essa, tá? Pra você que fica postando coisas erradas e falando besteira na internet, você pode ser processado, tá? É crime. Mas a gente tem... São 2 tipos de crime. O assédio moral, a bullying, e a incitação do ódio e a violência. São 2 tipos de crime diferenciados. E esses 2 tipos de crimes dão de 5 a 10 anos de cadeia. Tá? Você vai preso, bonito. Não pode. Então, para vocês que têm filhos e estão sofrendo bullying virtual, assédio moral, a pessoa te xinga de gorda, de gay, até parece que ser gay é uma ofensa, né? Começa por aí. Que você é crente, como se você fosse crente é uma ofensa. Que você é católico, como se você fosse católico, você fosse crente. Fosse uma ofensa, né? Que você é espírita, que você é bruxo, que você... Não importa. O que importa é que você está direcionando o ódio a uma determinada religião ou uma determinada pessoa. E se essa pessoa vira para você, vamos resolver isso fora, a pessoa foge. Isso aconteceu comigo com uma página de uma professora, eu até tirei, coitada da menina. Era uma piadinha interna que nós fazíamos, né? Nós duas éramos gaúchas. E eu falei assim, gente, essa lei vai mudar. A educação para os próximos anos, ela vai mudar. Nossa, o homem me xingou de vaca para baixo. Eu só acho que ser vaca é uma coisa muito legal, porque vacas são caras, né? Não é qualquer um que pode ter uma vaca, não. Tá aí a história do Joãozinho pé de feijão. Vendeu a vaca pelos feijãozinhos
E tudo bem, ele achou a galinha dos ovos de ouro, mas esquece, isso é uma fábula, tá? Não vai acontecer na vida real. Na vida real você vai preso se você falar mal de alguém, chamar de vaca, tá, bonito? Tá? Eu tive como elogio porque as vacas são caras. Como eu tive também de um 3 alunos, não, foram 2 alunos só. Teve a prova e eles começaram a me xingar. O menino começou a me xingar. Sabe aquele garoto quieto, mudo, paralítico, que não dá nenhum oi? Na internet, ele se chamava de moleque piranha. Esse era o pseudônimo dele, moleque piranha. Que ele comia todas, que ele pegava todas. Então tinha foto dele só do pescoço para baixo, seminu. Tinha foto dele nu. Até parece que o negócio era grande, não era não, tá? Ele fez de um ângulo para que ficasse enorme, o negócio dele não era. E ele era menor. E na época no Facebook não podia, no Orkut deixavam, né? Você mentia a idade. Mas no Facebook não podia. Ele nessa época foi no Facebook. A minha sorte que uma amiga minha era diretora e o primo dele virou para mim, falou assim, olha só, fulano, dá uma olhada na sua página, Soraya, porque cada turma minha tinha uma página já no Orkut e eu botava os trabalhos, facilitar, né? Já naquele tempo. Sou velha, né? Orkut nem existe mais, coitado, que Deus o tenha. Conclusão, eu imprimi a página dos palavrões e escrevi, fui até o SOP. O que eu posso fazer com isso? Porque ele está falando mal da minha prova. O problema ele tirou 8,5. Ele errou pouco. E ele tá aqui falando absurdos da prova. Ele tirou nota boa, não tirou nota ruim. Juntando com a nota do trabalho, a média dele vai ser 9. Por que ele tá falando mal de mim? Por que ele tá dizendo, tá me chamando de piranha, de prostituta, de vaca, que a minha prova era a prova do demônio, que eu tinha que arder no inferno, que eu tinha que morrer, porque ele não aguentava ir para minha aula, assistir a minha aula, mas tirou quase 9 na prova. Que ele não entendia nada na prova, não entendia nada na aula, mas ele tirou 9. E não tirou colando, porque ele estava na frente. Aí ele me chamou de vaca porque eu troquei ele de lugar e a escola estava na mesa dele. E aí ele falou assim, aquela idiota não deixou nem eu colar, me trocou de lugar. Pomba, se eu sou professora, né? Me aposentaram, eu posso fazer o que eu quiser na minha prova. E na minha prova eu troco o aluno de lugar. Ele não fica no mesmo lugar. Porque eu sei que ele pode estar colando ali, ele está com um grupo de amigos deles, né? E quando eu deixo o cara no lugar, eu sei que ele está colando. Então eu vou sacanear ele depois. Eu vou pegar ele na curva. Conclusão. Chamaram a mãe do menino e eu deixei para lá. Naquela época não existia leis nem na escola, nem nenhuma lei que a gente pudesse ir, né, se responsabilizar. Eu falei assim, o que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é dar queixa da escola na delegacia. Aí não, as pedagogas, não, Soraya, que isso? Você está sendo radical. Coitado do menino, ele só quer se expressar. Se expressar me chamando de puta? De piranha? Não. Não, bonito. Não, tá? O segundo foi uma menina que ela se recusou a fazer a minha prova. Ela se recusou a fazer a minha prova. Ela fazia com que todos os alunos virassem as costas na hora do hino. E ela queria nota. Porque ela veio do ensino médio e arte no ensino médio, no município, infelizmente, né? Alguns professores são assim. Os meus colegas eu sei que não são, mas a maioria age assim. Independente do cara fazer o trabalho ou não, ele ganha nota. O mínimo é 5, e 5 ele ganha. Então ela achou que pelo menos 7 ela tinha que ganhar, já que a média era 7. Não, querida.
Se você não fez prova, nenhum trabalho, e ficou como um fantoche, você não vai ganhar nota na minha aula. E foi o que eu disse para ela, assim, normal. A garota começou a me atacar. Eu falei assim, olha, eu não vou discutir com você hoje, eu tava morrendo de dor de cabeça, cara, cheguei atrasada. Eu queria trocá-la de lugar, todo mundo trocou de lugar direitinho, menos aquela criatura, né? Ela queria arrumar kizumba. E eu falei, troca, porque eu vi que a cola estava ali. Troca de lugar, por gentileza. Não, eu não vou sair do meu lugar. Resumo, ela foi pro Facebook e fez uma enquete. Como matar a Soraide? Ela vai pro pneu? Ela deve ser estuprada e cortada aos pedaços? Ou devem dar um tiro de escopeta na cabeça dela? Pior, teve gente que respondeu a enquete. Eu simplesmente imprimi a página. E claro, não ficou muito tempo, né? Que ela não era tão ignorante assim. E a coitada da infeliz chamou o pai dela. A diretora, na época, foi conversar com o pai e falou assim, pai, tem tanto problema na vida. Não, porque ela falou mal do cabelo da minha filha. Eu falei assim, sim, ela anda com o cabelo em pé, né? Pelo menos de escovar um pouquinho. Juro por Deus, o cabelo da garota tava assim. E ela deu um errado, uma química no cabelo dela, então ela era morena, mas ela queria ser loura. E o namorado dela tava traindo ela com a melhor amiga. E tava assim, bem explícito no Facebook, ela dizendo, esse homem é meu, o macho é meu, o macho é meu, o homem é meu. Nossa, ela comprou o macho, né? Ela comprou o homem. Legal, né? Ser chifruda e ainda aplaudir. Palmas pra você, querida, palma pra você que é corna. Mas voltando, eu pedi desculpa, apaguei tudo que eu tinha que dizer. Pior que teve gente que defendeu o troll, né? Defendeu o troll. Então, eu coloco aqui. Por que eles fazem isso? Por puro e simples prazer. O troll, ele sente prazer em ver a humilhação do outro. Como ele não pode humilhar cara a cara, né? Ele nunca vai falar cara a cara. E eu falei pra pessoa que as duas pessoas que disseram que eu tava morta e a outra que colocou que eu tinha me matado, vem falar comigo. Não apareceu. Eu falei, vamos resolver isso na delegacia. Não apareceu. Não apareceu, né? Legal. A pessoa se esconde, né? Quando a pessoa tem muito problema, ela acha, não, a outra tá vulnerável, então eu vou atacar fulano, porque ela tá vulnerável, né? Ela tá doente, ela tá vulnerável, ela tá sem dinheiro, então eu vou atacar ela virtualmente, né? Só que teve consequências graves, tanto que eu me aposentei por conta disso e vou perder 2 órgãos. Mas tudo por causa de uma besteira da internet. Show. Por puro e simples prazer de incitar o ódio, a violência, o desprezo aos outros seres humanos. Tá? Eu saí de um centro. Eu também tive um problema de um centro, porque disseram que eu estava me expondo, me oferecendo aos outros. E uma das coisas que eu digo, se eu fosse prostituta, gente, primeiro que eu já tô velha, já tô fora do mercado de trabalho, eu seria a dona do puteiro, tá? Seria a dona do puteiro. Já que é pra ser puta, vamos ir pro topo da cadeia alimentar. E qual o problema de ser prostituta? Isso é problema dela, não meu. E se eu fosse prostituta, seria um problema meu. E a pessoa não teria direito nenhum de falar de mim, tá? Entenderam? Então, na verdade, são pessoas sociopatas, são mesmo, tá? Já são classificados como sociopata. Pode ir lá pesquisar, por favor. Cliquem no tio Google. Hoje em dia tem o tio Google, naquela época não tinha. São sociopatas que se passam por outras pessoas. Localizá-los não é fácil, porque eles são hackers, criminosos virtuais. Aqui no Brasil era raro
Antigamente era raro, né? Porque quem tinha computador antigamente eram médicos, eram pessoal de informática, eram advogados, eram professores. Então era uma galera que tinha um nível. Então, o computador também era muito caro, né? Era uma galera que tinha um nível muito mais alto que às vezes esperava para dar meia-noite para poder conversar. Como raramente eu conversava com brasileiro, eu sempre conversei com estrangeiros, então eu conversava, a minha hora de conversa era aquele tempinho de 7, 8, 9 horas da noite. Dava 10 horas, já ia dormir, ia cuidar da minha mãe, eu ia dar remédio pro meu pai, eu dando medicação para eles às 10 horas e 11 horas, era a medicação final, eu ia dormir para poder acordar às 5 da manhã. Eu tinha vida, eu não podia ficar no computador o tempo todo, né? Então eu sempre falava, pessoa que fica depois do computador depois de meia-noite não tá fazendo boa coisa, tá fazendo merda, né? E eu fico depois do computador hoje para estudar ou para ler os textos, fazer compra. Eu faço muita compra depois da meia-noite porque fica mais barato, tá? São criminosos virtuais. Aqui no Brasil é raro, mas é uma febre mundial. Isso é uma febre mundial, gente, tá? Aqui, crianças e jovens já se mataram por isso. E quando o troll é localizado, o cara... Já aconteceu, tá? O cara era um mecânico com 2 filhos, esposa, e a polícia chegou. Peraí, você que escreveu isso? Ele, foi. Uma pessoa morreu por sua causa, ele. E daí? É como se nada tivesse acontecido, porque para ele é um joguinho. É um jogo, como aquele GTA, né? Você mata a velhinha e ganha mais pontos. Mas quando vai para a vida real, é uma pessoa completamente diferente. Então não é a pessoa verdadeira, né? Aí você vai perguntar, tem problema familiar? Não, casado, com 2 filhos, carro do ano, mecânico. O cara era dono de uma coisa de mecânico, que aqui no Rio dá muito dinheiro, né? Porque aqui tem buraco pra cacete. Então a loja do cara era top de linha. O cara não era pobre, não, pobrezinho, não, né? Não era professor, não, tá? Tinha casa própria, não tinha nenhum problema mental na família, não tinha problema financeiro nenhum, mas ele era. Quando virava meia-noite, a mulher dormia, ele pegava o laptop, ia pro banheiro e saía descascando as pessoas. Pra quê? Pra nada. Era uma brincadeira pra ele. Mas ele fez isso e acabou incitando a violência de tal forma que a pessoa se matou. Olha o problema. Então, fez maldade. Ele confessou que ele fez maldade mesmo. Não, eu fiz maldade. Já que eu não posso fazer maldade na vida real, faço na vida virtual. Bem, é mais ou menos quando nós somos atores, né? Eu, atriz, eu geralmente gosto de pegar os papéis das pessoas, dos malvados, né? Porque eu nunca vou fazer um assassinato na vida real. Então, claro, eu vou querer Westworld, eu vou usar o mundo virtual, né? O que não é muito legal, né? Você já vê que a pessoa não bate bem da bola, da cabeça. Ele confessou que foi como se tivesse jogado um videogame. Então, essas pessoas, elas não têm empatia pelo próximo, tá? Eles simplesmente são maus, é um mau caráter, claro, né? Mas ele se esconde na face do bonzinho. E foi muito engraçado que ele era pastor da igreja. Você nunca vai imaginar, né? Nunca, né? Que essa pessoa era um troll. E na época, quando não tinha lei aqui no Brasil, e passou batido, e aí não podiam mais fazer mais nada pelo cara. O cara ficou solto e ficou dito pelo não dito, tá? Nos Estados Unidos isso foi muito mais grave. Aconteceu uma dona de casa, mãe de família, e ela tinha um dos filhos dela, levou um fora de uma menina, tem aquele bailezinho no final do ano, a garota disse que não queria ir com ele, falando uma boa, né, pra todo mundo. Não falou, não achincalhou, não fez bullying com ele, nada. A mãe tomou as dores,
se passou por um homem, começou a fez troll na família inteira da garota, pegou as fotos, pegou a cabeça e botou foto da menina nua, botou foto dizendo que ela era muçulmana, a garota loura dos olhos azuis. E foi logo assim, antes de acontecer, tava aquele bullying do 11 de setembro, então pegou muito mal, gente. Diz que a menina era muçulmana. A polícia foi na casa da garota várias vezes, porque o troll mandava. Ela conseguiu acessar a conta da garota. A menina perdeu o emprego, porque ela mandou cartas pro dono, pra loja que a menina trabalhava. A garota perdeu o emprego, perdeu o namorado. Os pais expulsaram ela de casa, porque na página dela estavam várias coisas escritas que não eram ela. E a mulher tinha uma foto dela mais sensual, né? Mas assim, com roupa, com tudo. Mas assim, com carinha, né? Aquela carinha bonitinha que toda menina faz. A mulher botou a foto dela num site de prostituição. Então, tinham homens que assediavam ela na rua. E botaram o telefone da casa dela. Conclusão, a garota se matou. A garota não aguentou. Ela não tinha mais vida, ela não podia ir para a escola. Porque a mãe, que se passava por um homem, conseguiu hackear o computador da escola e fez a mudança das notas. Lá nos Estados Unidos tem, aqui no Brasil ainda não chegou, né? Mas isso é muito antigo. Telefone celular descartável. Ela fazia isso pelo telefone celular e jogava fora. O telefone celular jogava fora. Até que uma das mensagens ela fez no computador de casa e aí o FBI conseguiu localizar essa mulher. Que para eles era um homem. Era uma mãe, dona de casa, e quando eles chegaram, o maior susto estavam todos jantando. A mãe tinha acabado de fazer torta. É complicado, gente. É complicado. Como é que uma mãe de família... E ela se achou no direito de fazer isso. Naquela época não tinha leis ainda para poder... Ah, você matou a minha filha? Não, foi a filha que se matou. Ela falou, fulana se matou, o problema é dela. E ela continuou comendo. E a polícia, sem ter o que fazer, depois, no dia seguinte, a família deu queixa, ela foi, pagou a fiança e saiu.